Bom dia a todos. É, Meu nome é Eloy Oliveira. Hoje serei o apresentador de vocês desse webinar sobre projetando conversores de energia eficientes. A ideia aqui é a gente dar um overview de como que a gente pode projetar usando as ferramentas da MATLAB Simulink. Antes de começar, eu gostaria de informar que temos aqui na equipe de ajuda o Thales e o Flávio Pou. Eles estarão ajudando a gente aí nesse webinar. Qualquer dúvida vocês podem postar aí no portal de perguntas, aí no sessão de perguntas. Ao final eu responderei algumas e ao decorrer do webinar vocês podem ir postando aquelas que o Paul e o Thales conseguirem responder, eles irão respondendo. Primeiramente, agradecer a todos aí por esse webinar, então vamos começar. A ideia desse webinar é a gente mostrar um pouquinho de como projetar conversores de energia eficientes. A ideia é que a gente abordar esses seguintes tópicos, começando por uma introdução, falar um pouquinho sobre a modelagem e simulação de sistemas de energia, né, que no caso a gente vai focar bastante em conversores hoje. E aí a gente tem uns certos desafios, principalmente para a gente poder desenvolver conversores de energia DC-DC, que é dimensionar componente, determinar as perdas de potência simulando o ambiente térmico, projetar o algoritmo de controle, implementar o algoritmo de controle. Ao final a gente vai falar algumas conclusões. Então a gente vai iniciar então pela nossa introdução e falar um pouquinho de como projetar isso aí. Bom, basicamente, a ideia de sistemas eletrônicos de potência, a gente tem uma fonte de entrada, um AC, DC não regulada, ele vai passar por um conversor,
esse conversor ele vai dar uma saída ou AC ou DC e alimentar uma carga. A gente tem, junto com esses conversores hoje em dia, sistemas de controle que eles medem a saída e retroalimentam o conversor para que você consiga ter uma saída estável. Bom, isso aí no fundo é um sistema de controle retroalimentado, um feedback control system, né? Você tem uma referência e você quer manter aquela referência. Ele é muito usado em várias aplicações, onde você tem ali uma entrada, por exemplo, de 12 volts e você quer uma saída de 27. E aí você precisa de um sistema de controle para poder alimentar isso aí. A grande dificuldade que nós temos hoje em dia no desenvolvimento de sistemas eletrônicos de potência é a gente fazer a simulação para que a gente desenvolva o algoritmo de controle que a gente embarque num dispositivo digital. Hoje está tudo se transformando digital. Antigamente a gente desenvolvia isso de forma analógica. Até antigamente a gente tinha uma grande diferença. Assim, a gente calculava o conversor, o controle matematicamente. Quando a gente fazia a implementação analógica, digital, assim, não tinham ferramentas muito boas, a gente acabava tendo aí uma diferença gritante do que realmente a gente queria. Então era uma dificuldade imensa a gente conseguir projetar esses sistemas eletrônicos. Com essas ferramentas hoje de modelagem, simulação e geração automática de código, essa missão de desenvolver conversores está se simplificando. Não significa que é uma coisa simples de se fazer. Significa que as ferramentas acabam ajudando a gente a desenvolver com mais facilidade, com mais assertividade aquilo que nós queremos, tá? Existem vários motivos para que a gente use modelagem e simulação. Para que a gente usa? Bom, primeira ponto é a gente poder variar diversas cargas de alimentação e conversores de carga. Muitas vezes nossa aplicação ela não tem uma conversão de carga ou ela tem várias cargas necessárias que você vai incluir ou que vão demandar muita energia e com a modelagem de simulação é possível com que a gente varie essas cargas e veja o desempenho em modo contínuo e descontínuo do nosso conversor. E se ele tem aquela capacidade de poder aguentar aquela carga sem muitos problemas. No entanto, vejam só, quando a gente projeta o conversor e a gente começa a colocar muita carga, mais do que ele aguenta, normalmente a gente começa a ter aí um aquecimento dele, ou seja, a gente começa a ter influência do ambiente térmico. Esse ambiente térmico, hoje é possível ser modelado também para a gente ver o ciclo, o fluxo de calor, né? Mas ele é um desafio muito grande para você conseguir modelar. Mas a gente tem hoje ferramentas que você pode acoplar na sua simulação e verificar esses efeitos. Um outro problema é encontrar o equilíbrio de componentes passivos e componentes ativos, como resistores, capacitores e transistores de potência. A gente não tem, como na matemática, a gente pode pôr um transistor, um resistor, um capacitor de qualquer modelo, qualquer valor. Matematicamente é possível. E aí, muitas vezes, quando a gente vai implementar, a gente não acha componentes cotes comerciais para que a gente possa utilizar. Junto com a modelagem, você modelando, você consegue variar e achar componentes e modelar esses componentes de acordo com dados de fabricante para que você possa chegar a ter uma assertividade naquilo que realmente é o seu conversor de energia. E com esses modelos, você pode projetar algoritmos de controle de supervisão que regulam a tensão e ajudá-la a entender os requisitos dos projetos mais rigorosos. E aqui, a grande vantagem hoje de usar uma modelagem de simulação com o MATLAB Simulink é que o projeto de algoritmo de controle, ao fazer, você ganha toda aquela capacidade de você ter as ferramentas Simulink Control Design e outras ferramentas que você pode usar para fazer o seu projeto, testar e até fazer hardware in the loop se houver necessidade. Dentro de tudo isso que eu falei, está escondido alguns problemas, alguns desafios, que é conseguir fazer a modelagem e a simulação.
Muitas vezes quando alô? Desculpem, o áudio foi cortado por um momento. Muitas vezes quando a gente cai nesse mundo de eletrônica de potência, a gente tem sistemas não lineares e as equações dinâmicas começam a ficar bem complicadas e como que a gente faria tudo isso, né? Nós vamos mostrar aí algumas ferramentas que a gente pode ter que vai nos auxiliar. Bom, mas onde que a gente usa conversores DC-DC e outros tipos de conversor? Hoje tem sido usado muito em veículos elétricos de estação de carga. É uma tendência no mundo termos veículos elétricos não só terrestres como também no ar, no mar, também já tem alguns veículos elétricos e no espaço nem se fala, né? O espaço hoje ele é um dos pioneiros no uso de eletricidade. Um satélite, veículos espaciais, eles usam eletricidade há muitos anos e isso está crescendo aqui no mundo, está crescendo aqui em terra o uso de veículos elétricos e as suas vantagens e desvantagens aí perante a propulsão de combustão. Energia renovável, que é o que gera a nossa energia elétrica, nós temos aí um grande crescimento do parque eólico brasileiro, junto com a energia solar, está crescendo bastante. E o aeroespacial, você tem aí hoje drones, estão voando para todos os lados, e aí começam a entrar problemas que você tem que ter um sistema de controle eficiente, de supervisão eficiente, porque um drone, um sistema aeronáutico, ele não pode acabar a energia ou falhar a energia em ar. Falhou, ele cai na cabeça de alguém e pessoas podem se machucar. Então, começa a ficar bem crítico. Em veículo elétrico também está tendo uma criticidade muito grande. E aí entra a grande importância da modelagem e simulação. Modelagem e simulação, a gente consegue modelar, simular, testar piores casos para projetar controles cada vez mais robustos, controles mais safety, mais seguros, e a gente consiga chegar em um projeto de engenharia atendendo todos os nossos requisitos. Bom, dentro de tudo isso que eu falei, quais os desafios que a gente tem hoje na conversão DC-DC em conversores, né? Dimensionar o indutor capacitor e entender o ambiente em modos contínuo e descontínuo. Quando a gente projeta, é óbvio que a gente vai ter que usar esses dispositivos e a gente tem que dimensioná-los, colocar os valores dele e ver se aqueles valores, aquele indutor, aquele capacitor, eles conseguem prover aquilo a qual eles foram projetados, né? Determinar as perdas de potência e o ambiente térmico do conversor, é aquilo que eu falei. Quando você começa a colocar cargas, começa a ter potência, essa energia ela é dissipada para algum lugar e normalmente é térmica. E quando você tem aquecimento, você tem aí um problema que você começa a aquecer os componentes começam a operar em zonas cada vez mais não lineares, podendo levar a colapsos aí do sistema. Então, o ambiente térmico é muito importante e nós podemos modelar esse ambiente térmico e ver essas influências. Projetar o algoritmo de controle especificado no domínio de tempo e frequência. Então, a gente tem toda a nossa dinâmica, a partir dela a gente consegue projetar as leis de controle. No entanto, muitas vezes a gente tem uma dinâmica não linear, e aí a gente às vezes quer usar um controle linear, e como que a gente consegue fazer esse projeto, né? Implementar o controle eletrônico de potência em um processador embarcado. Não basta a gente só simular, a gente tem que fazer. Uma vez a gente projetado o controle, validado, a gente tem que implementar isso em uma placa digital, alguma coisa, para que ele possa operar. A grande vantagem hoje de mudar a simulação é que a gente pode fazer o uso do controle geração automática de código, gerar o código C, C++ ou VHDL, implementar em processadores ou em FPGAs de maneira muito rápida. Bom, iniciando aqui então,
A modelagem e simulação. Como que a gente modela com a ferramenta da MathWorks? Eu falei bastante, mas a pergunta é: qual ferramenta eu vou usar para modelar sistemas eletrônicos de potência? Não tem outra. A verdade é que a gente tem que usar o Simscape. O Simscape é uma biblioteca, tá? Ela é dividida em biblioteca. Antigamente era Power System Electronics, Fluids, Multibody e Driveline. A partir da versão 2018B, né, ela passou para Electrical. Então, quem tem o Simscape na versão 2018A, 2017B, que tinha o Power Systems ou o Electronics, a partir do momento que faz o upgrade, ele acaba ganhando né? Porque agora elas se transformaram em uma ferramenta. Então é Electrical. E a ferramenta Electrical é a principal uso que a gente vai fazer. Ela tem muitas funções, muitas bibliotecas que a gente pode utilizar em nossos projetos de sistemas eletrônicos de potência ou até sistemas eletrônicos. Então ela virou uma biblioteca só. Ela tem capacitores, ela tem indutores, ela tem resistores, e a vantagem do Simscape é que você faz modelagem multifísica, você pode misturar os ambientes. Então você tem ali sinais de controle misturado com sinais de fluidos, com multibody, então você consegue fazer uma modelagem multifísica. Por trás, o Simscape ele faz toda a modelagem das equações. Ele é um sistema em blocos, a gente vai mostrar bastante aqui nas simulações que a gente vai mostrar como que ele é. E você tem ali por trás, ele vai modelando para você. Muitas vezes a gente tem equações não lineares, então ele facilita muito a nossa vida. Além disso, muitas vezes a gente consegue ter o uso de geração de código do modelo. Quando a gente faz o uso de geração do código do modelo, a gente pode embarcar o modelo num hardware. Se a gente põe esse modelo num hardware, porque muitas vezes a gente modelar no computador, tem um modelo gigante. Vamos dar um exemplo. Digamos que você queira simular um parque eólico. São muitas variáveis, tem um ambiente térmico muito variável, um ambiente dinâmico enorme. Quando você vai simular no computador, você chegar em tempo virtual, em tempo real, é muito difícil. Então a gente consegue implementar isso num hardware dedicado com linguagem C para que a gente possa fazer um hardware in the loop mais assertivo. É possível a gente fazer isso também. O Simscape, vou mostrar aqui para vocês, ele tem aqui todo um conjunto de libraries. Está abrindo aqui, que ajudam você, desde Driveline, Electrical, Fluidos, Multibody, Utilities, né? O Electrical, ele é dividido em eletrônica e mecatrônica, sistemas de potência, Specialized e Power Systems. No Power Systems, ele tem aqui dispositivos, conexões, controle, máquinas, dispositivo passivo, semicondutores, sensores, fontes. Então, digamos aqui, eu quero ver que sensor que eu tenho. Sensor de corrente, eu tenho o voltage phase voltage sensor. Que dispositivos passivos a gente tem aqui? Aqui a gente tem aqui conexões delta, load, cabo AC. Então, a ideia é que a gente consiga desenvolver um sistema bem assim parecido com o mundo real, assim, e multifísico, ele operando cada vez mais próximo do mundo real, para que a gente consiga ter mais assertividade e a gente consiga projetar a nossa simulação mais próxima da realidade, para que a gente tenha sistemas de controle mais robustos e mais eficientes. Um segundo. Aqui. Vamos lá. Bom, e usando o modelo de simulação, a MathWorks ela recomenda bastante esse fluxo. Você parte desde requisitos e pesquisa, aí você tem o design dos seus modelos ambientais, que podem ser mecânicos, térmicos, elétricos. Aí você tem a sua lógica supervisória, os algoritmos de controle,
parte para geração de código, implementa, integra e todas essas fases elas são testáveis e verificáveis. Vantagens e desvantagens existem várias. A vantagem é que você prevê o comportamento no estado inicial, lida com a complexidade, tem menores ciclos de iteração, você consegue implementar de forma mais rápida o código gerado em plataformas de hardware, você consegue fazer testes iniciais de controladores contra plantas virtuais, como aquela que eu falei para você. A desvantagem é que você vai ter que aprender a abstrair um pouco, ou seja, vai ter que aprender a modelar com um pouquinho com o Simulink, que uma vez você aprendendo, é tranquilamente implementável, assim, você consegue fazer isso de forma muito rápida. Bom, mas partindo então agora para conversões DC. O primeiro desafio é como dimensionar componentes. O desafio é dimensionar componentes passivos e entender o ambiente em modo contínuo e descontínuo. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem hoje se a gente não usar modalidade de simulação, for direto para matemática ou querer projetar na mão, nós vamos ter problemas de fazer esse dimensionamento e entender esse ambiente. A solução é, usando modelagem de simulação, a gente consegue otimizar os componentes usando essa simulação. Aqui eu tenho um modelinho para vocês, é um modelinho de CEP Convert Open Loop Duty Cycle. A gente tem aqui uma fonte, né? Temos aqui um medidor de corrente, aqui um capacitor, aqui o diodo, capacitor, indutor, carga e aqui a fonte. A ideia então aqui a gente pode, nesse botãozinho L1 aqui, a gente pode variar o nosso indutor e aqui a gente pode variar o nosso capacitor. Se a gente rodar essa simulaçãozinha aqui, ele vai mostrar para a gente no gráfico o resultado da tensão ali na carga. Então eu entro com 12 volts e ele vai mostrar a tensão de saída. Essas simulações, elas têm um pouquinho... Essa simulação que eu estou mostrando para vocês é bem simples, então ela roda até de forma rápida. Mas quanto mais complexo o seu sistema vai ficando, com certeza a simulação vai ficando bastante lenta. Então a gente tem que tomar esse cuidado, fazer esse trade-off entre modelar a simulação, entre quão fiel a gente quer e quão rápido a gente quer essa simulação. E caso a gente tenha uma simulação necessidade, realmente precisa da fidelidade muito grande e uma simulação rápida, tem outras ferramentas que a gente pode usar, como Parallel Computing, que vai usar o paralelismo para acelerar essa simulação e ter resultados mais rápidos aí para a gente. Essa aqui é o Simscape. O Simscape, ele tem essa carinha aqui. Eles são bloquinhos, mas observe que aqui o bloco, a ideia é a gente colocar o bloco realmente. Eu quero usar um capacitor, vou lá e ponho o capacitor. Eu quero usar um indutor, vou lá e ponho o indutor. Eu quero usar resistor, eu ponho lá resistor. Eu quero diodo. Então, essa é a ideia do Simscape, que você tenha realmente uma modelagem. E aqui, quando você interliga um bloco no outro, ele muda, ele não é mais igual ao Simulink, que você tinha um fluxo de um bloco para o outro. Ele pode ter fluxos que vão e voltam, ou seja, um bloco influencia o outro. Então você tem por trás você tem uma diferença aí entre entre o que é modelar Simulink e o que é modelar Simscape. E você consegue modelar tanto bloco Simulink quanto bloco Simscape na mesma simulação e blocos de outros domínios, como o domínio de fluidos e mecânicos. Você só precisa tomar cuidado para fazer a transformada correta do fluxo da informação de um domínio para o outro. A gente teve aqui a simulação, observe que a gente entrou com 12 e a gente saiu aqui com próximo aí 19, 18 aqui, certo? Agora vamos lá. A gente pode observar a corrente no indutor, que é a que eu estou medindo aqui. Estou abrindo o escopo aqui. Então agora o que eu vou fazer na próxima simulação? Esse é o escopo e a corrente no indutor. Observe que ele teve um comportamento correto em modo contínuo.
Bom, e vendo aquela ideia, digamos assim, eu não tenho um indutor de 470, eu tenho um lá ops, de 10. Vamos lá. Mudei aqui. Qual que é a influência quando eu faço esse tipo de simulação? A gente roda novamente, ele demora um pouquinho para fazer a compilação novamente, roda a simulação e vamos ver qual que é o resultado. Observem que aqui a gente não faz uma simulação assim de 1000 segundos. Sistemas elétricos são muito rápidos, né? A gente poderia fazer, lógico, mas aqui não há necessidade de a gente utilizar muito tempo para ver os efeitos. Então a gente poderia simular com pequenos passos aí, mas sempre observando a necessidade do nosso sistema. Digamos que se você colocar um ciclo térmico, esse ciclo térmico aí ele começa a ter grandes tempos para poder aumentar, aquecer, diminuir, aí você tem que aumentar realmente o tempo de simulação e aí cada vez mais fica um pouquinho lento, você precisa de computadores mais rápidos, memória e até usar paralelismo. Então vamos só observar aqui a simulação terminando aqui. Outra coisa do Simscape é que a gente pode também mudar. Hoje nós estamos usando essa simulação WOD 23T, mas a gente poderia mudar os solvers e eles têm influência tanto na simulação quanto na velocidade. Observe que ele teve um outro tipo de comportamento com o indutor e a gente pode observar na corrente dele, olha como que modificou. E se a gente aproximar bastante aqui, observe o comportamento da corrente. Aqui, essa retinha que se formou aqui no dente de serra mostra o comportamento descontínuo do indutor. Então, esse comportamento descontínuo ele é importante e pode influenciar bastante no nosso sistema de controle. Então, a simulação é para isso, é para ajudar a gente nessa modelagem e simulação. Bom, mas a gente tem que determinar a perda de potência e simular um ambiente térmico. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que modelar o chaveamento não linear, entender a dinâmica térmica dos conversores e a solução. Usar blocos semicondutores de Simscape e utilizar a capacidade de simulação térmica do multidomínio do Simscape. Mas observem que, olha que interessante, se a gente for usar um MOSFET, imagine que a gente vai usar um MOSFET aqui, e a gente tenha o datasheet dele, do nosso MOSFET. Eu vou abrir aqui um datasheet para vocês verem. Digamos que eu quero usar esse aqui, o datasheet desse. Tá abrindo aqui. O datasheet desse MOSFET, da Texas Instruments. Tá um pouquinho devagar, mas a gente, enquanto ele abre ali, digamos que eu queira modelar esse datasheet aqui, esse MOSFET aqui. Eu tenho esse aqui. Como que a gente faz para modelar? Eu tenho essas curvas, eu tenho o gate charge, eu tenho toda a especificação dele, estática e dinâmica. Bom, a gente pode modelar esses sistemas deixa eu pegar o modelo aqui, no Simscape. Aqui, Steady State Characteristic. Eu posso usar o bloquinho aqui do N-Channel MOSFET, certo?
E a gente vai pegar o datasheet e preencher essas características. O datasheet, o static, se a gente vier aqui no static, aqui, ó, a parte static characteristic e a dynamic characteristics, o static ele é o main, ok? Então são as informações que estão no main. E as dinâmicas são as informações que estão no junction capacity, tá? Eu criei aqui uma série de entradas e saídas. Eu vou rodar aqui, eu dou 2 cliques, para que a gente mostre para vocês e compare essas curvas que nós temos, essas curvas aqui são essas curvas aqui, ó, das características do MOSFET. A gente pode replicar elas no modelo Simscape e vamos comparar com as curvas reais aqui do nosso datasheet. Ela está abrindo aqui as curvas. Então, ela gerou uma série de simulações. Observem aqui, ó, o tracejado é o datasheet e o contínuo é a nossa simulação. Observe então que variando a corrente versus tensão, a gente chega muito próximo do que é realmente. Então, a gente consegue dimensionar tudo isso. E uma vez dimensionado, toda essa encrenca, porque é uma encrenca dimensionar, fazer tudo isso, a gente pode trabalhar com modelos térmicos. Eu estou abrindo um modelinho térmico aqui. Eu vou, ao final eu posso rodar esse modelo, eu não vou rodar ele aqui, porque ele é um modelo que começa a ficar bem lento. Como eu disse para vocês, ele é um modelo, eu tenho o mesmo conversor, mas agora eu inseri aqui o fluxo de calor. Então eu tenho aqui um ambiente térmico. Então aqui eu tenho um ambiente elétrico e um ambiente térmico, e um influencia o outro. E aí a gente começa a ver as propriedades, como as propriedades dinâmicas influenciam a elétrica e como a elétrica influencia a dinâmica, ou seja, um influencia o outro. Isso aqui ao final a gente pode rodar se alguém desejar, mas lembrando, eu vou até passar no final, todos esses modelos eles estão disponíveis no File Exchange da MathWorks, tá? Então quem tiver interesse vai poder baixá-los e rodá-los aí em casa. Bom, continuando aqui. Então a gente consegue fazer um multidomínio. Bom, temos o nosso modelo. Qual que é a encrenca agora? Projetar o algoritmo de controle. Qual que é o desafio? Linearizar o sistema com descontinuidades em alta frequência, tá? Projetar e ajustar os ganhos do PI para alcançar as especificações. Solução: identificar o modelo da planta para ajustar o PID e utilizar algoritmos de autoajuste para ajustar os ganhos. Aqui entra uma coisa muito importante, tá, gente? Que é a parte que agora a gente usando as ferramentas do Acelado Simulink, a gente consegue usar as ferramentas que existem para nos auxiliar. Uma delas é o Simulink Control Design. A gente pode usar ele para ajustar automaticamente sistemas de controle, SISO, MIMO, implementar algoritmos de ajuste automático em software embarcado, realizar análise linear avançada e projetos e outras coisas mais. Nós vamos mostrar aqui um exemplozinho como utilizar ele, tá? E um dos exemplos que a gente vai fazer é o ajuste do controlador PID. A gente tem lá um PI, né, um controlador que eu quero ajustar, e uma vez que a gente tem, a gente pode usar esse botãozinho que chama Tune, né, que é o Auto Tuning, e utilizar todas as funções dele para auxiliar a gente, em vez de ficar na mão testando, fazendo a doc, o PI a gente faz esse de forma mais assertiva automática. E uma das vantagens do Simulink Control Design é fazer a identificação de sistemas integrados com o PID Tuner. Então você vai fazer o tuning do PID. Você tem que linearizar a planta. Aí muitas vezes a sua planta não, o algoritmo não consegue linearizar. Então você tem ali uma função integrada ao PID Tuner que você consegue identificar uma planta
linear ou não linear ali, para que auxilie você a ajustar o seu P&D, certo? Então, a ideia é a gente fazer isso. Então, o modelinho que eu tenho aqui é esse modelinho aqui, ó. Agora a gente tem o mesmo conversor, só que agora a gente colocou uma MCU, certo? Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu descomentar. Aqui é a entrada da nossa MCU, que vai ser o nosso sistema de controle. Ele, aqui é a entrada de referência. Então, aqui a ideia é que a gente entre com 12 volts e a nossa saída aqui de tensão seja igual à nossa referência daqui. Então, eu vou colocar 20. Aqui, observe aqui, o nosso software, né? Eu tenho um controlador PID discreto. Essa simulação ela vai demorar um pouquinho mais, porque ela vai ter que identificar o sistema. Ó. Ele está setado como 1 em 1. Então, se a gente roda essa simulação, vou pôr aqui para rodar, com essa com o PIUI setado 1 em 1, vamos ver qual que vai ser a nossa saída de tensão aqui. O interesse nosso é esse valorzinho aqui, está rodando ali. A gente pode observar aqui no gráfico, ó, que a saída dele está em 5 volts, subindo bem devagar. A gente pode observar, vai observar em 0,8, depois eu posso rodar para vocês, ou vocês podem rodar em casa, que ele não vai chegar em 20, nesse caso com esse PI. Ele vai chegar aqui próximo, mas ele não vai chegar em 20. Então, qual que é a solução desse problema aqui? É a gente fazer o tuning do PID. E para fazer o tuning do PID, a gente vem aqui ó, no PID, e a gente só utilizar esse botãozinho Tune. A gente clica nele. Isso aqui são maneiras que a gente utiliza, né, pessoal, para poder ter mais assertividade, mais velocidade no desenvolvimento dos nossos controladores e modelos. Então a gente vai utilizar, você observa que ele está tentando, nesse caso, linearizar a planta. Quando a gente coloca Tune, ele automaticamente vai tentando obter um modelo linear da planta. Neste caso, ele não vai conseguir linearizar essa planta. Esse algoritmo ele não consegue chegar numa planta linear. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que usar um método de identificação para que a gente chegue nessa planta. Demora um pouquinho para abrir, que é um algoritmo que tenta linearizar. Aqui abriu. Ó, ele abre essa cara aqui, ó. Ó, ele já dá um alerta aqui. Payday Tuner could not find an initial stabilizing control using plant. Ou seja, ele não conseguiu essa linearização. Ó, vejam só que ele não conseguiu. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vem aqui ó, em Plant, ó, Identify New Plant. Ele vai buscar a identificação dessa planta. Ele demora um pouco,
e tem muita, essa simulação está com muitas coisas abertas. Estou fechando aqui para o pessoal, para a gente ter mais velocidade. Está carregando aqui o... Olha lá. Aí aqui a gente vai, a gente pode ou utilizar dados aí, ou seja, eu tenho dados reais, ou a gente pode vir aqui e usar o dado simulado, por exemplo. Então a gente vai simular a identificação da planta com os dados simulados. Mas se vocês tiverem dados reais, vocês podem usar dados reais sem problema nenhum. Aí aqui a gente vai rodar ela. E o que ela faz? Ela tira o PID, ela coloca essa entrada, eu estou pondo aqui de 0 a 1. Na verdade, faltou fazer uma configuração, mas ela tira, configura essa input aqui, eu conheço esse input, roda uma simulação na planta, sei o erro, o sobre E, faço a identificação. Então aí eu consigo identificar a minha planta. Deixa eu ter que setar aqui, ó, 0.5. E aqui eu vou setar a amplitude dela. Vou pôr 0.4. Aí vai 0.5 até 0.9. Aí eu vou rodar essa simulação. Deixa eu fazer novamente aqui. Ela tá rodando, ela vai demorar um pouco, mas ao final a gente pode rodar isso aqui, senão ela vai demorar muito, mas a ideia é ela identificar a planta e a gente poder aplicar o nosso sistema de controle no aqui e poder fazer a discretização do PID. Ao final, quem quiser eu posso rodar novamente, eu vou encerrar, porque senão a gente vai comer muito tempo, e quem quiser também, a gente pode é disponível, é aberto para o pessoal da comunidade da Mefworks baixar e fazer os testes. E uma vez que você tem todo esse algoritmo de controle tunado feito, a ideia é implementar o algoritmo de controle. Vantagem, qual que é o desafio? Reduzir o tempo de desenvolvimento da implementação do algoritmo no hardware embarcado. A solução é verificar o controlador em vários casos de teste e gerar o código de modelos MATLAB Simulink otimizados para controladores embarcados. Eu não vou mostrar um exemplo porque, na verdade, a geração de código ela é título de outros webinars. Então, vocês podem procurar webinars sobre geração de código embarcado. É a mesma técnica, é a mesma coisa. Mas a ideia é que, uma vez a gente tendo aquele modelo, a gente faça o controle e gere o software, tanto o C ou VHDL, e implemente isso. Então, essa é a mesma técnica que a gente utiliza em geração de código. Como conclusões, quais são as vantagens do Model-Based Design? Simular componentes analógicos e digitais ao mesmo tempo, automatizar a análise e o ajuste de controlador no domínio da frequência, desenvolver algoritmos de controle de feedback para melhorar a qualidade da energia, verificar a detecção de falhas, a lógica do modo e controle de supervisão em condições operacionais, verificar a operação do conversor dentro de um sistema elétrico maior. Eu quero testar o conversor dentro de uma planta eólica. Você pode fazer todo o modelo disso. Validar o código de controle no processador sem danificar o hardware. Então, você não precisa já jogar o hardware, já jogar na planta real, e aí você queima o hardware, ou você dá problema nele. Isso aí atrasa projeto e dá prejuízo financeiro. Ainda mais são hardwares caros, muitas vezes. Gerar código de controle para teste em tempo real, fazer processor in the loop, hardware in the loop, desenvolver simulações em tempo real do sistema elétrico,
gerar códigos para microcontroladores, processadores FPGA, ASICs e reutilizar o código existente. Então, a vantagem quando você adota o Model-Based Design para qualquer área, você tem a vantagem de reutilizar o código existente. Todos esses modelos que eu mostrei para vocês, eles estão dentro do File Exchange da Mathworks, chama Digital Control of DC-DC Buck Booster Converter. Esse é o link aqui embaixo, tá? Pessoal, depois a gente pode passar para vocês aí, ou só entrar lá no File Exchange, procurar Digital Control of DC-DC Buck Booster Converter, e vocês vão achar todos os modelos apresentados aqui, até alguns a mais que eu não mostrei para vocês lá dentro desse modelo. Gostaria de agradecer a todos por esse webinar, espero que tenha atendido as expectativas e vamos ver algumas perguntas aqui, responder que o pessoal perguntou, se teve alguma pergunta aqui. Bom, pessoal, eu teve alguma dúvida aqui do Marcelo, né? Ele fez uma pergunta aqui. Specialized Power Systems, essas toolbox necessitam do próprio bloco de solver, Power Guy Solver Configuration. Como esse solver local se relaciona com o solver do modelo Simulink definido no Configuration Parameters, tá? Vejam só, o Synscape, você tem a capacidade de utilizar, deixa eu abrir aqui a carinha dele aqui, de você utilizar o solver local. Esse solver local, muitas vezes você tem um modelo muito complexo e localmente você quer que aquele local você mude o solver, mude a passo de integração da simulação. Ou muitas vezes para ficar mais rápido, para você ter mais ficar até mais fiel à realidade. Você usa um solver, por exemplo, Simulink com um passo mais alto e um solver com um passo mais baixo no Synscape e vice-versa. Então esse é o uso do solver dentro do Synscape e são simulações bem realmente complexas, tá? Então você tem aqui um Specialized Technologies, né, que são elementos especiais do Power System. Aí ele fez uma outra pergunta, Marcelo, por que separa o Power System dos Specialized Technologies? É uma pergunta muito importante. A gente pode observar essa primeira diferença aqui. Quando a gente abre o Power System, vocês veem que ele tem uma cor característica, tá vendo? Se vocês observarem, cada domínio do Synscape, o Driveline tem outra cor, verde. Cada domínio ele tem uma cor. Tá vendo? E o Specialized Technology ele tem outra cor, que é o preto, que é a mesma cor que a do Simulink. Então, quando você tem esse Specialized Technology, você consegue ligar diretamente esses blocos sem necessidade de fazer conversão dos elementos de interface do Simulink. Por isso que eles são separados, tá? Então, é para facilitar muitas vezes a ajuda na simulação. O Willer Gomes aqui fez assim, por que não está sendo considerado ganho derivativo no projeto controlador? Nessa simulação não tínhamos interesse em controlar a transição do nosso sistema ali. A gente só estava preocupado no final dele, no erro de integração, no erro estado estacionário. A gente não estava preocupado no erro em transição. Qual o processador da máquina que você usou? Bom, essa máquina aqui é um Core i7 com 8 GB de RAM. Ela está meio lenta por causa de que tem muitas coisas instaladas, mas a gente não precisa de muita máquina para fazer simulações pequenas. Se a gente precisar de simulações muito grandes, como parques eólicos,
turbinas de aviação, aí a gente pode estar pensando em começar a melhorar com parallel computing, tá? Não estou falando de máquina, usando o toolbox para usar paralelismo. Se realmente a máquina for necessária, a gente pode pensar em máquinas mais poderosas e até clusters de simulação. É possível fazer isso. Se a gente existe implementação com parques eólicos. Não sei se tem parques eólicos, nós temos demos com turbinas eólicas, tá bom, Rafael? Ele perguntou se tem demos de parques eólicos, não conheço. O site da Merflux é bem grande, a gente pode dar uma procurada, mas assim, turbinas eólicas, a gente tem demos de turbinas eólicas utilizando o Simscape. O Anderson ele pediu mais informações de como fazer o ajuste pelo IPID Tuner, né? O Anderson, você pode procurar no próprio site da Mefworks o Simulink Control Design. Você pode achar ali informações sobre isso e utilizar ele lá. Tem vídeos, tem demos e exemplos de como utilizar esse PID Tuner, mas se você tiver realmente assim, quiser mais informações, a gente pode auxiliar você aí. O Thales anota seus contatos aí, a gente pode entrar em contato e ver aí como que a gente pode auxiliar vocês nessa questão. Bom, pessoal, gostaria de agradecer. Se houverem dúvidas, vocês podem mandar e-mails para a gente. Vocês podem, assim, eu gostaria de um webinar de tal assunto, mandem sugestões também para a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês e qualquer dúvida a gente está disponível. Eu vou deixar esses aqui, ó. Quem quiser anotar o endereço de onde foi os modelos, esse endereço é mefworks.com/lab central file exchange e esses numerozinho aí. Todos os modelos que eu usei, mais alguns, eles estão disponíveis para o pessoal da comunidade lá da Mefworks. Muito obrigado, espero vê-los no próximo webinar e acessem nosso canal do YouTube para que tenham outras informações aí. E muito obrigado.